Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, tem Astral News, cheio de novidades aí para todos nós. Mas antes de eu contar todas essas novidades, vamos rodar a vinheta. E vamos começar, como sempre, com muita alegria, aonde eu gosto de saudar todos vocês, meu público querido, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia nas suas vidas, nas suas famílias e, principalmente, muita esperança. Vamos ter a alegria de saber que em breve o mundo de regeneração estará iniciando, né? E vamos para isso continuar orando pela paz mundial, pela suavização na operação de despertamento físico, pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, pelo finalzinho da operação de rescaldo das almas perdidas aí no astral, que diz que falta bem pouquinho mesmo para zerar esse grupo aí de filhos de Tomé. E principalmente, gente, vamos orar, além da paz, pela anulação do plano perverso das trevas, que quer transformar o nosso lindo planeta num verdadeiro caos. Só que eles não vão conseguir, gente, porque nós temos o Cristo que nos auxilia. Mas hoje nós vamos ter um Astral News devido à grande quantidade aí de informações recebidas da espiritualidade. E vocês não imaginam quem foi que aqui esteve presente. Eu vou fazer um suspense e vou contar para vocês só lá no finalzinho do vídeo, tá? Nós vamos hoje abordar vários assuntos, como a situação climática do planeta. Vamos falar sobre a anomalia magnética do Atlântico Sul, por onde iniciará a magnífica operação de Miguel Arcanjo e por aí vai. Mas a entidade começou falando, disse assim: olha, tudo está seguindo muito bem dentro do previsto nos planos crísticos. Muitos andam impacientes, mas tudo tem seu tempo certo de amadurecimento. A fruta leva seu tempo para amadurecer e tornar-se saborosa, acumulando devagar o açúcar em seu interior. Uma fruta colhida antes do tempo certo irá prejudicar-lhe a qualidade de sabor e de alimento. O mesmo vale para essa importante operação de transição planetária, onde tudo deverá funcionar com a precisão de um relógio quântico. Gente, é um negócio assim incrível, não é? E a entidade continuou. Ela falou assim: como vocês já sabem, é um processo extremamente complexo, com milhares de suboperações que correm ao mesmo tempo. Todos trabalham muitíssimo para que tudo saia dentro do planejado. Nada é feito ou deixado ao acaso. Todas as operações são milimetricamente desenhadas e serão executadas de forma metódica e correta. A operação de despertamento físico, por exemplo, será executada à risca, nada a mais, nada a menos. E ela atingirá certeiramente somente aos seres não despertos e a aqueles que pediram por desencarnes dessa natureza para alavancagem das suas evoluções, de forma que eles possam entrar em melhores condições na era de regeneração.
E ele fez um pedido, falou assim: não se esqueça, minha filha, de avisar a teus queridos ouvintes sobre a importância da preparação para os eventos, que se preparem física e espiritualmente, porque depois tudo ficará mais difícil. Aqueles que não se prepararem perderão a grande chance de auxiliar e terão que ser auxiliados, deixando de ganhar créditos espirituais. A função das pessoas despertas será muito importante e necessária para dar equilíbrio aos demais. Então vejam, gente, quem está desperto vai funcionar como um farol, como uma pessoa de segurança para todo o entorno que a cerca, tá? Então vai ser muito importante todas essas pessoas que são despertas se ligarem nisso, tá? Porque a função vai ser extremamente importante, porque muitas pessoas que não se prepararam, elas vão se desesperar, acreditando que vai ser o fim da raça humana e que vai haver um grande retrocesso tecnológico, mas não será assim. Muitos se desequilibrarão, pois andam distraídos demais com as coisas materiais e não estão cultivando em si os valores espirituais tão necessários ao enfrentamento desse final de ciclo. As energias que serão desencadeadas por ocasião da prisão dos trevosos por Miguel Arcanjo serão imensas, e aqueles que não cuidarem da sua postura mental, tá? Que não orarem, serão por essas energias afetados, podendo cair em forte desequilíbrio. Por isso, a espiritualidade aconselha a todos que orem, que construam a sua egrégora de proteção junto aos seus lares, que funcionarão como escudos protetores contra as energias desequilibrantes oriundas dos seres trevosos que estarão sendo capturados. É claro que logo após o término da operação de extração dos seres trevosos, equipes de limpeza energética entrarão em ação, limpando e purificando a psicosfera do planeta, daí as chuvas citadas em trabalhos anteriores. Mas os seres descuidados que não se prepararam poderão ter essas energias absorvidas nas suas auras, permanecendo em desequilíbrio. Então, gente, a coisa é séria, porque as pessoas que não se prepararem, elas vão estar vibrando num padrão frequencial mais baixo. E sendo um padrão frequencial mais baixo, o que vai acontecer? Elas poderão absorver parte dessas energias que vão estar rolando, emitidas pelos seres trevosos. E essas energias vão causar a eles desequilíbrio, tá? Então, gente, é tão simples. Vamos orar, vamos pedir proteção aos nossos lares e com isso, desde já, nós já vamos construindo um escudo energético de proteção, de forma que quando Miguel Arcanjo vier, a casa, o lar e todos os que nele habitarem estarão protegidos dessas energias aí desequilibrantes emitidas pelos seres trevosos que estarão sendo capturados, tá? E Helena explicou, ele falou: muitos culparão o magnetismo do Sol, mas eles deveriam culpar-se a si próprios pela invigilância e pelo descuido espiritual. E a entidade continuou explicando, falou assim: o aterramento frequente nesses casos, para essas pessoas que vierem a ficar desequilibradas, será uma técnica terapêutica altamente recomendada,
que irá trazendo alívio e proporcionando o reequilíbrio energético da criatura, né? Porque a Terra, ela tem isso, né? Ela faz a transmutação, ela puxa para si a nossa energia que não tá legal e coloca no seu lugar energia maravilhosa, transmutada pelo planeta, né? Ele continuou explicando, falou: a coisa é muito séria, minha filha, você já sabe, nós estamos aqui reforçando esses conceitos e chamando a atenção de todos para a seriedade da situação. Não é para se ter medo, mas é necessário respeitar os avisos que estão sendo dados. E se você estiver gostando do conteúdo aqui, já sabe, por favor, aquele pacotinho youtubístico, dá o seu like, clica no sininho, compartilha o vídeo com quem não conhece o nosso trabalho. E se você ainda não for inscrito, por favor, nos dê a alegria da sua inscrição. Nos ajude a chegar aos 100 mil inscritos, aos 100 mil despertos. E aí ele entrou no assunto relativo à questão climática do planeta, que eu tinha perguntado para ele. Por que isso estava acontecendo? O que é que constituía essa situação climática que a gente está vendo, observando no planeta, né? É furacão, é aguaceiro, é enxurrada, meu Deus, são coisas, é terrível, né? E ele falou assim: olha, minha filha, trata-se da combinação de 2 fatores a saber. Primeiro fator, o atingimento de ponto sensível de inflexão dentro do movimento de precessão do eixo axial do planeta, que inicia a modificar as correntes marítimas planetárias que levam calor às áreas mais ao norte do planeta, tá? E segundo, a somatização de energias muito densas da psicosfera em áreas do planeta mais frágeis energeticamente. Aí ele explicou: essa fragilidade é causada pela falta de orações das populações. Quantos mais a orar, mais forte ficará a energia de proteção. Quanto menos orarem, mais fraca ficará a proteção energética daquele local, daquela região, né? E ele fala assim: cumpre salientar que os justos serão sempre protegidos e não serão colhidos de roldão como os demais. E pediu, falou: explica isso a teus ouvintes, que não tenham medo, mas que orem pedindo proteção. Porque dependendo de como reagirem energeticamente durante o apagão, eles poderão agravar ou suavizar a operação de despertamento físico. Está tudo fixado ao livre-arbítrio das coletividades. Então, há que se prestar muita atenção nisso. Então, gente, é o que eu sempre falo, tá? Quem ora será muito protegido. E é o que a entidade aqui nos falou. Os justos serão sempre protegidos. Pode estar no olho do furacão que não vai acontecer nada com a pessoa, tá? Agora, os demais vão ser levados de roldão. Por isso que a importância de orar, ela é muito grande. Eles estão batendo, gente, muito, muito, muito nessa tecla. Toda mensagem que a gente vem recebendo fala sobre isso, porque eles dizem que está tudo muito próximo e eles estão intensificando os avisos para todo mundo, tá? Então, gente, não custa nada orar, se preparar, se exercitar no bem, ter uma preparaçãozinha física. Não se esqueçam, gente, por favor, porque quem se preparar vai passar bem por esse período. Quem não se preparar vai ser mais sofrido, é claro, né? E aí ele foi para o segundo assunto que eu tinha perguntado, que era sobre a questão dessa grande mancha aí magnética, né? Essa anomalia magnética no Atlântico Sul.
E ele falou assim, você está perguntando sobre isso? É o seguinte, é justamente por essa anomalia que iniciará a grandiosa operação de Miguel Arcanjo. Ela funcionará como um portal para que a equipe de luz inicie suas operações de extração dos trevosos. Você se lembra que nós já contamos que a operação iniciará pelo Brasil? E o Sol vai penetrar com força por esse local, pela anomalia, impregnando toda a magnetosfera do planeta com o seu magnetismo, criando condições apropriadas para o apagão planetário. E aí ele explicou, tudo irá num crescendo, propagando-se em rápidos círculos concêntricos, que vai pegando a Terra toda, por dentro da atmosfera, digamos assim. A Terra continuará sendo bombardeada por uma sequência de explosões solares, cujo magnetismo se unirá, completando todo o processo do apagão. Nem as redes secretas e protegidas suportarão esse magnetismo e serão desligadas. Agora, olha só o que ele vai falar. Daí, os bunkers se tornarão verdadeiras armadilhas, pois nada neles funcionará. De nada valerá o egoísmo e a ganância de construí-los somente para abrigar uma elite endinheirada. Sim, porque todos eles sabem o que vai acontecer e nada fizeram ou fazem para avisar e proteger a população. Eles pensaram e pensam apenas em si próprios, mas eles terão grandiosa surpresa, porque nada nos bunkers funcionará a contento. Enquanto eles debocham dos avisos publicamente, eles correm para tomar providências secretamente, de forma egoísta e impiedosa. Mas isso tudo não lhes servirá de nada, minha filha. Eis que estão marcados em suas frontes e iniciarão em breve o processo de plasmagem física de suas deformidades espirituais. Todos os trevosos, absolutamente todos, serão exilados. Os desencarnados, imediatamente. Os encarnados, paulatinamente, à medida que forem desencarnando, bem doentes que ficarão. E vocês terão muitas surpresas, pois muitos deles vestem peles de cordeiro, apesar de terem corações de lobo. Mas para Deus e Jesus não há disfarce, e todos eles serão recambiados a orbes de exílio. O processo de transição terá o seu encerramento mais ou menos na época prevista pelo vosso estimado médium Chico Xavier, que hoje encontra-se envolto em muitíssima luz. E nós quisemos hoje tocar nesse assunto para que as pessoas tomem suas providências no pouco tempo que resta antes dos eventos iniciarem. Quanto mais perto da data, maior será a oposição que os trabalhadores da luz encontrarão. Muitas pessoas escreverão dizendo que não acreditam mais no apagão, que nós somos mentirosos, mas não se importem com isso. Com um sorriso nos lábios, prossigam com a missão, divulgando a boa nova até o último momento, né? E realmente a gente tem recebido mesmo muitas pessoas escrevendo, dizendo: eu não acredito em você fala nisso, Luíse, desde 2021, 2022, até agora nada aconteceu. Mas vai acontecer.
E nós temos que acreditar no que a espiritualidade está nos dizendo. Mas não é para ficar com medo, não é para ficar apavorado. Eles estão avisando com antecedência para que nós tenhamos tempo de nos preparar com calma, com tranquilidade, sem correria, sem afobação. Mas vamos fazer a preparação, gente. Vamos manter os nossos estoques. Vai utilizando aquilo que está mais antigo e repondo um mais novo. Vai fazendo assim de um por um, que fica tudo certo, fica tudo tranquilo, gente, sabe? Eles estão insistindo muito, muito, muito mesmo nessa questão, né? E aí, então, eu perguntei com quem eu tinha a honra de conversar. E agora eu vou contar para vocês quem é que nos deu o prazer da visita. Minha filha, você está falando com Barrabás. Aí eu arregalei os olhos, né? Os olhinhos, assim. Falei, Barrabás? Eu indaguei, assim, fiquei bem surpresa. E ele falou, sim, minha querida, sou o ladrão que não foi crucificado com o Cristo. Eu fui solto ao invés dele e me senti muito mal com aquilo, pois eu sabia dentro de mim que era uma tremenda injustiça. E com o passar do tempo, eu fui galgando o meu caminho, totalmente modificado por aquele ser maravilhoso e sua energia doce e misteriosa. E eu auxilio o quanto posso em sua maravilhosa obra, ciente de que nunca conseguirei pagá-lo por sua grandiosa generosidade. Eu trabalho acalmando os corações que sofrem injustiças, para que perseverem no bem, sustentando-os em tudo que eu posso, em tudo que eu consigo. Então é isso, minha filha querida. Em breve não haverá mais injustiças nesse planeta, que se tornará uma mansão espiritual segura. E nós seguiremos trabalhando para que a era da regeneração se estabeleça o mais rápido possível e que se estabeleça num crescendo em luz e amor a todos. E aí ele foi se despedindo, eu ainda estava assim bem surpresa, né? Vou ficando por aqui, agradecendo o carinho de todos na equipe do Segundo Império. E vejam só o que ele disse antes de ir embora. Ele falou assim: hoje eu estou aqui como um testemunho de que até um ladrão como eu fui pode se regenerar e se voltar à luz e trabalhar seu progresso individual e coletivo. Eu sou a prova viva da evolução de um ser. Ai, gente, eu achei tão lindo, fiquei assim bem emocionado assim na hora, meu olho encheu d'água, né? E aí ele falou: obrigada pela oportunidade de aqui estar e poder dar o meu testemunho. Olha a humildade, né, gente? A humildade dele, né? Eu fiquei assim encantada, não sei vocês, mas eu fiquei assim, achei linda demais a história dele. E aí ele se despediu e foi embora, né? E para quem não sabe, Barrabás, ele foi um líder revolucionário envolvido em insurreição pelo Império Romano, acusado de roubo e assassinato, né? Ele lutava pela libertação de Israel do jugo da Roma e organizou rebeliões, matou pessoas, enfim, dentro daquela luta política, e ele foi preso, né? E estava destinado, ele tinha sido condenado à crucificação. E durante a Páscoa existia sempre o costume de soltar um preso. Então, Pôncio Pilatos deu ao povo
judeu a escolha entre Jesus e Barrabás. E a multidão escolheu quem? Barrabás, tá? E o resto da história vocês sabem, né? E eu também fui pesquisar um pouquinho sobre o que teria acontecido depois com Barrabás, né? E encontrei um livro espírita, psicografado pelo nosso queridíssimo Chico, né? Não podia ser outro, né? De um espírito, de uma poetisa chamada Maria Dolores, tá? E essas informações que eu vou passar para vocês foram retiradas desse livro. O nome do livro é Somente Amor. Eu vou deixar na descrição se alguém quiser pesquisar, né? E inclusive quem deu essa informação foi o Gerson Simões Monteiro, que ele é presidente da Fundação Cristã Espírita Paulo de Tarso do Rio de Janeiro. E ele fez um site com essas informações desse livro, e eu pesquisei nesse site e encontrei as informações sobre Barrabás, né? Então eu estou dando os créditos, né, pelo trabalho de pesquisa que ele fez, né? Então, olha só que coisa, eu vou ler aqui um pedacinho para vocês, porque é muito bonito, tá? É o trecho do livro que fala assim: quando Barrabás, tristonho, maltrapilho, e exibindo uma extensa chaga na cabeça adquirida na prisão, porque era terrível, eles apanhavam, era um negócio, né, terrível. E ele estava todo ferrado lá, ele ficou olhando o Cristo pendurado na cruz e ficou refletindo a respeito. Por que motivo fora o Cristo condenado? Não era o Cristo o sol do novo dia, o grande prometido anunciado? O pobre Barrabás, que tivera o favor da multidão, obtendo o perdão no lugar de Jesus, parou ali, fitando longamente o réu Jesus, né, crucificado. Enquanto ele se ralava em pensamento, uma pequena gota de suor sangrento veio de Jesus morto na cruz até ele, trazida pelo vento. E essa gota caiu-lhe na ferida que trazia no crânio. Verificando que a chaga que trazia na cabeça foi curada, ele ergueu a voz ao céu e exaltou-se, dizendo: agradeço-te, ó Deus onipotente, a inesperada graça. Curaste-me com o suor de teu Messias, a ferida cruel que me arrasava os dias. Gente, olha, eu não sabia disso. Vocês vejam como que Cristo era... Meu Deus, o cara estava lá com dó do Cristo, pensando por que que ele tinha sido solto e o Cristo, que era maravilhoso, não tinha sido, quando veio uma gota de suor sangrento do Cristo, trazida pelo vento, né? Que ao tocar a chaga que ele tinha na cabeça, curou aquilo instantaneamente, né? Mais um milagre do nosso Cristo maravilhoso, né? Então, é uma coisa assim tão bonita, eu achei a história tão linda, tão maravilhosa, que eu quis compartilhar com todos vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou até mais longo, mas é que tem muita informação bonita, bacana, né? E principalmente quem veio dar essa informação, eu achei sensacional. E eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu sou a Luíse Castanhedo. Eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Então, um abraço bem grande, bem gostoso e até mais!